Olá para você que acompanha a nossa programação multiplataforma. Estamos começando mais uma edição do Ponto de Vista, que hoje está mais uma vez artístico e cultural. Eu recebo aqui a Nicole Pinheiro, que é artista visual, colagista analógica, já já você vai entender melhor o que é isso, e produtora cultural. Nicole, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada. Olá, pessoal. Nicole, eu sempre costumo abrir aqui as edições do Ponto de Vista perguntando para os meus convidados a relação que eles têm com a cidade de Guarulhos. Porque alguns não são daqui, ou vieram para cá quando eram criança, né? Outros já nasceram aqui, enfim, vivem a cidade, viveram a cidade. Então eu queria saber a sua relação com a cidade. Eu sei que você é guarulhense, nascida, criada aqui, mas como é que você vive a cidade de Guarulhos? O que você gosta de fazer? Você vai para onde? Você aproveita o que da cidade? Sim. Bom, olá, eu sou Nicole Pinheiro. Eu, de fato, nasci e cresci aqui, como você bem pontuou, então eu sou 100% guarulhense, vivo aqui até hoje. Nunca saí da cidade para morar fora. Eu vivo a cidade, então, enfim, toda a minha infância, minha adolescência, minha vida adulta hoje, principalmente no bairro do Pimentas. Então, onde eu mais convivo, onde eu mais sei, onde eu mais vi transformações visíveis da cidade, do bairro, foi no bairro dos Pimentas. E é um bairro muito simbólico mesmo, acho até pelo contexto da cidade, é um bairro enorme, né, que tem hoje, conta com um shopping center, conta com uma Universidade Federal do Estado de São Paulo. Então é um bairro que cresceu junto comigo e eu vi muito desse crescimento populacional, urbano, todas essas transformações. Eu gosto muito de lá, do Pimentas, eu tenho uma relação muito afetuosa já, embora a vida não tenha sido só flores, mas também o bairro acaba sendo esse lugar de acolhimento e identificação que eu tenho, né, de toda uma vivência. Então, eu sou de lá, gosto muito. O que eu mais curto aqui na cidade é principalmente a cena cultural independente. Então, desde a adolescência, eu cultivei muito um hábito de estar presente em projetos culturais independentes. O Pimentas tinha muito disso durante a minha adolescência. Hoje, continua com alguns projetos. Eu sou fruto disso. Hoje também, né, tento produzir isso. E é principalmente essa minha relação com o bairro, assim. Então, tenho uma relação com a cidade, por ser guarulhense, mas ainda mais forte por ser do Pimentas, com o bairro do Pimentas. Assim. Hoje você atua mais em que área, Nicole? Você continua atuando como artista? Você está mais na parte cultural? O que você está fazendo? Hoje eu atuo mais como produtora cultural, né? Mas também sou artista, né? Fica como uma subprofissão, assim. Uma coisa ajuda a outra, na verdade, né? Exato, uma coisa complementa a outra, na verdade. Então, hoje eu sou principalmente produtora cultural, atuo isso tanto de modo independente, escrevendo meus próprios projetos e tocando eles, quanto de maneira institucional. Então, ao longo desse ano, por exemplo, eu atuei como produtora cultural dentro de uma política pública da cidade de São Paulo, do programa Jovem Monitor Cultural. Então, eu era produtora cultural deste programa, uma política pública, mas aqui em Guarulhos, por exemplo, eu estava atuando como produtora cultural mais independente. Então, tocando um projeto pessoal meu, né, que era um sonho de ser realizado, e que realizei através de uma política pública também, que foi o edital da Lei Paulo Gustavo de 2023. Então é isso, né? O que faz, como trabalho principal mesmo é a produção cultural. Também foi muito por um tempo educadora artística, que também está super dentro ainda da área da cultura e das artes, mas também de maneira institucional com o SESC. E artista como colagista, analógica, que você bem comentou. Isso falaremos, aprofundarei daqui a pouco, Mas também gosto muito das artes visuais mesmo, que é a área que eu atuo também, em paralelo à produção cultural. E aí eu sou artista visual desde meus 18 anos, mais ou menos, quando eu comecei essa carreira mesmo. Era o que eu ia te perguntar, como é que você tomou gosto por isso, né? Pelas artes, enfim, para ir por esse caminho, né? Porque, assim, quando a gente recebe aqui um convidado, uma convidada que é um pouco mais velha, né? Então a pessoa lembra lá de trás e tal. Você é uma jovem, então você começou não faz tanto tempo assim, né? Mas como é que você foi por esse caminho aí? Bom, como eu disse, durante a adolescência, no bairro em que eu cresci, ali dentro do bairro do Pimentas, mas numa divisão ali perto do Marcos Freire, que é identificado esse subbairro. Ali tinha muitos projetos culturais, porque era um bairro passando por um processo de urbanização que tinha muitos conjuntos habitacionais. Eu morava em um desses conjuntos habitacionais. E aí, dentro disso, a CDHU, que era quem cuidava desse espaço urbano, trazia projetos culturais para inserir esses jovens adolescentes dentro desse contexto de arte e cultura. Eu fui uma dessas pessoas, fui educanda, como chamavam, mas também uma aluna desses projetos, que trabalhava várias linguagens artísticas, e em uma delas eu me joguei, que foi a da colagem, né? Então, eu gostava muito de colagem, não a digital, e por isso que eu chamo de analógica,
Porque o mais comum é a colagem digital, né? Você pega imagens, sobrepõe elas e vai trabalhando isso de forma digital por celular, tablets ou computador, qualquer aparelho eletrônico. No meu caso, eu gostava mais do recorte e manualidades. Então, manualidades é uma coisa do qual eu tenho muito gosto e bom jeito também. Então, recortar minuciosamente, né, montar algumas imagens do formato que eu quero ou que a mim cabe para aquela produção artística é uma coisa que eu gosto. Então, antes, por exemplo, de virar, de fato, uma artista da colagem analógica, durante a adolescência eu fazia muito, assim, convites para chá de cozinha, para casamento, tudo isso manualmente. Assim, eu adorava as manualidades e o papel. Então, já era uma coisa que eu ia sentindo. Um design físico das coisas. Um designer físico das coisas, exato. Gostei dessa proposta de conceituação. E aí, era uma coisa que eu fui sentindo. Então, aos 18 anos, já mais decidida que eu queria realmente seguir uma carreira na área da cultura e da arte dentro da cidade, eu comecei a me jogar para colagem, né? E aí, por isso eu me reconheço hoje como colagista analógica e por isso que eu cheguei a isso. Tanto sentindo que era uma coisa do qual eu levava jeito ao longo da minha vivência na adolescência, quanto depois por entender que, de fato, dava para ser arte, aquilo que eu tanto gostava de fazer. E para você entender melhor, até falar para geral para aparecer nós dois aqui, mas para você entender melhor, né, a colagem não é aquele trabalho de educação artística que a gente fazia na escola, né? Vamos fazer um recorte colagem aqui, tá tudo certo. Não é bem assim, né? Tem um significado, tem um sentido, aquilo passa uma mensagem, né, evidentemente. Tanto é que você acabou com a colagem fazendo a capa de um disco single, é isso? Isso, sim. Eu já fiz algumas, na verdade, capas de artistas musicais que precisam de uma capa para singles ou álbuns musicais de fato. O primeiro que eu fiz foi de um artista, colega meu, incrível, o menino Tito, que lançou uma série de 3 álbuns, e os 3 eu fiz a capa, com uma colagem analógica mesmo, digitalizada depois, e então, né, colocada como capa nas plataformas digitais. E também, ultimamente, com a última e mais recente produção que eu tive, foi a da Elis Lucas, recente também, um projeto cultural aqui da cidade de Guarulhos, o Projeto Clã, no qual me inscrevi e fiz essa colagem, então, para um single que ela lançou recentemente. Eu confesso que, ultimamente, depois que eu comecei a me voltar mais como produtora cultural, deixei realmente esse lado artístico um pouco mais de lado. Então, antes de fazer, por exemplo, capas de singles musicais ou álbum, eu trabalhava muito com colagem analógica no sentido mais político da coisa. Então, pensar arte e sociedade, né? As minhas colagens tinham muito como uma pegada artística essa proposição de pensar o mundo e a sociedade. Depois disso, também muito ocupada com o estudo acadêmico, então eu sou graduada em História da Arte. E durante a graduação foi muito difícil conciliar trabalho, faculdade e arte, né? Então eu acabei deixando a arte um pouco ofuscada e fazendo mais esses trabalhos pontuais que são até pagos, né? Faz uma capa para mim, faz né, arte encomendada. Então essas eu faço hoje em dia, principalmente, mas eu confesso que tenho muita projeção de um futuro em breve, assim, me voltar mesmo para a produção artística nessa outra proposição, que não é só para capas de disco, embora eu tenha muito prazer em fazer isso, deixo claro, mas também voltar com uma pegada mais voltada a expor, de repente, num espaço museal, num espaço expositivo de artes visuais. É uma projeção que eu tenho, assim, para fazer em breve, assim, como mas a arte também tem um fundo comercial e é ok ter, né? Isso. Faz parte também, né? Não é isso, faz parte. movimentar. Exatamente, senão também não dá para viver do ar, né? Então acho que faz parte também isso. E também, óbvio, quando dá pra gente passar algo ideológico ali, se passa algo ideológico ali. Na época que você começou a colagem, o que foi que te levou para a colagem exatamente? O que fez você acreditar na colagem ou que ela sobressaísse na sua arte em detrimento a outras técnicas, por exemplo? Quero ser uma artista. Alguém vai pintar, alguém vai esculpir. Você foi para colagem. Por que você foi para colagem exatamente? Achei uma ótima pergunta. Então manda bala, responde aí. Eu acho que para além da minha afinidade com papelaria, né, como eu disse, e trabalhos manuais, mas aí é isso, né? Eu poderia ir para muitas técnicas nesse formato. Tem pintura, tem escultura. Então falar de manualidade realmente é muita coisa dentro da arte. O que me levou para a colagem, então, para além dessa afinidade, eu diria que como eu considero muito que a produção de artes visuais é uma montagem. Eu consigo, com a colagem, montar muitas ideias por trás dela. Porque existem muitas imagens já existentes. Então, no mundo como hoje, assim, é um papo meio conceitual, né? Mas no mundo como o de hoje, que é cheio de imagens o tempo todo, em todos os lugares, seja impresso ou não, mas principalmente impresso, que é com que eu trabalho, e se não tiver já impresso, de repente, numa revista, um livro, eu posso muito bem imprimir e utilizar essa imagem ao meu gosto.
Eu acabei indo para isso porque eu acho uma linguagem, uma técnica artística, a colagem, muito potente. Não estou desmerecendo as outras, jamais. Estou dizendo que, ao meu ver, para o que eu gosto de pensar a arte como montagem de imagens, sobreposição, bastante informação, eu gosto muito de uma tela cheia, né? A colagem muito me satisfazia né, como essa técnica, assim, moderna, né, que tem textura também, porque eu posso sobrepor várias imagens, vários objetos, eu também não preciso só me limitar ao papel. E aí, pelas possibilidades, me soa muito rico. Claro que pode haver defesas de que outras linguagens também são, mas para mim, essa montagem através das imagens já existentes é uma coisa assim que eu gosto muito de pensar. Até aí cada um tem a sua e todas convivem bem, né? Sim, Isso é que é o mais importante. Quanto mais arte, melhor, na verdade. De alguma forma, você acha que Guarulhos aparece no contexto das suas obras? A parte urbana, a parte cultural de Guarulhos aparece nas suas obras? De alguma forma? Sim. Acho que já apareceu principalmente em uma obra em específica que eu produzi, de maior, assim, uma obra grande, que foi para uma exposição específica que era sobre a cidade de Guarulhos. Aconteceu no meio da pandemia, em 2020, essa exposição. Foi também através de um projeto cultural aprovado em leis de edital, mas era por uma equipe de circenses, do Circo Marâmbio, e eles elaboraram uma grande exposição de artes visuais. Eu estava lá, com algumas colagens minhas artísticas, que eu expus, e produzi também uma obra especial, já que era para falar de arte e território. E aí, nessa obra, eu trouxe muito esse aspecto da urbanização de Guarulhos, também da sua origem, então, com povos nativos indígenas, que, né, é uma história pouco trabalhada dentro do sentido da historiografia clássica sobre as cidades e o desenvolvimento das cidades. E aí eu trazia muito isso. Não é presente em todas as obras, no panorama geral, não diria que esse é o grande eixo temático que eu trago nas minhas obras, pensar a cidade, mas é impossível não dizer que ela não me atravessa ou não está comigo, né? Eu acho que o fato de nascer, crescer, estar sempre no mesmo ambiente, é por isso que eu não tenho como não dizer que eu não tenho uma relação afetuosa mesmo, em vários sentidos. Afeto pode ser bom, ruim, enfim, vários afetos com aquele bairro, né? E principalmente esse pertencimento. Então, acho que por eu me sentir tão dentro, tão inserida, isso também vai transpassar através da minha expressão artística. Mas o ambiente influencia na gente, né? Não tem como. Muito. O ambiente que a gente cresce, como a gente é criado, influencia. Sim. Antes da gente ir pro intervalo, aliás, depois do intervalo, ela vai falar sobre a área de produção cultural. Vamos falar do Empoderarte, né? Que foi um projeto que você aí encabeçou. Vamos falar também, que eu quero ouvir a opinião dela sobre a parte cultural e artística da cidade de Guarulhos, as políticas públicas voltadas para cá. Mas antes, já que a gente está falando, enquanto isso, de artes mesmo, obras que você fez, antes da gente ir pro intervalo, eu queria que você contasse um pouquinho do seu processo criativo. Como é que é? De onde vem a inspiração? Ou é mais transpiração do que inspiração? Não, tem algumas inspirações. Normalmente eu não começo já com uma ideia fixa do que eu quero produzir. É difícil com a colagem, porque eu também sou refém do material que eu vou conseguir encontrar. Então, eu pego um amontoado de revistas e começo a mapear imagens. Vou recortando, tanto que eu tenho um arquivo, uma pasta enorme, cheio de recortes que eu já fiz em algum momento. E, enfim, decido ali qual o fundo, qual material vou usar, qual cor hoje eu sinto que vai trazer alguma obra significativa, ao meu ver, da Nicole hoje. E começo a sobrepor imagens. A sobreposição, para mim, é muito importante. Dificilmente vai ver uma obra minha que não tenha sobreposição, porque eu gosto dessa estética do exagero ou do acúmulo, né, na hora de passar mensagens. E aí eu começo a sobrepor. É muito de sentindo mesmo. Então eu vou colocando, aqui casou ou não casou, e se não casar também, às vezes pode ser ok, é o que eu quero passar, né? E isso vai sendo montado. Isso num processo artístico mais livre, em que eu estou produzindo por produzir e querendo passar mais uma mensagem, né? Agora, quando vem, por exemplo, um pedido de uma capa de álbum ou um single, aí já tem uma inspiração ainda mais pontual. Então eu escuto, reescuto e reescuto aquela música ou aquele álbum, tento pegar qual é a mensagem principal, que material ou que cor de fundo combina com isso que eu estou ouvindo aqui, ou o que vai condizer com isso. E aí é um outro processo artístico. Mas o meu assim, nesse sentido mais livre, que não seja uma encomenda, ele vem muito de pensar possibilidades. Então eu vou montando, não vou colando, eu monto a obra todinha, de forma solta, tiro uma foto, e aí eu falo, essa é a obra final. E aí eu desmonto e começo a colar, uma peça de cada vez, e aí ela fica finalizada. Que assim bacana, que é o processo. Show de bola. Vamos fazer uma pausinha pro intervalo? Vamos. O papo tá bom aqui, ó. Vamos beber uma aguinha? Vamos. Aquele tempo, se você beber uma aguinha aqui, ó, a gente vai pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Maravilha, Ponto de Vista está de volta. Hoje a gente está conversando aqui com a Nicole Pinheiro, que é artista visual, colagista analógica e produtora cultural, e é disso que a gente vai falar agora neste bloco. Você idealizou um projeto que se chama Empoderarte, né? Você coordenou, idealizou, enfim, montou lá uma equipe. Ele aconteceu lá no Pimentas, que é o bairro de onde você vem, na região de onde você vem. Inclusive, você vai falar exatamente o local, porque é uma coisa bacana, um projeto legal também. Mas queria que você falasse aí da criação do Empoderarte enquanto projeto cultural, enquanto produtora cultural. Certo. A Empoderarte foi um projeto que eu escrevi que vem muito de uma realização de um sonho. Primeira questão é que a Empoderarte oferta um processo formativo para artistas da cidade. Então, a Empoderarte selecionou 10 artistas visuais mulheres negras, em especial, porque era para atender exatamente a esse grupo social, até porque vai fazer sentido com a exposição final desse projeto. E aí, ao longo de 3 meses, essas artistas passaram por um processo de formação. Convidei grandes artistas também, uma equipe toda composta de mulheres negras, muitas que vieram de São Paulo para cá, para poder dar essas oficinas, que era todo domingo. E aí veio pesquisadoras de arte negra, veio artistas mulheres negras, veio curadoras, expógrafas, todas as linguagens possíveis que envolvam a produção artística, não só na técnica e na prática, mas também de pensar. Então, pensar pesquisa, pensar curadoria, pensar expografia, todos esses panoramas foram abordados dentro do projeto, dentro dessa formação de 3 meses. Ao final, esse projeto, então, tinha como objetivo que essas 10 artistas fizessem uma obra exclusiva. Ele foi de quando a quando? Foi de janeiro a setembro agora, de 2024. Depois dessa formação, que acabou mais ou menos no mês de maio, teve um mês para a produção da obra, entregou no espaço Cursinho Comunitário Pimentas, que logo eu volto para falar um pouco mais. E lá no cursinho foi montada a expografia, né? Essa exposição abriu no dia 25 de julho de 2024, uma data muito importante, que era a data tema do projeto. Então, a Empoderarte tinha como objetivo fazer uma exposição em homenagem a Teresa de Benguela, uma líder quilombola negra que houve no Brasil, lá no estado de Mato Grosso. E a exposição toda tinha a Teresa de Benguela como tema central. Foi muito bonito, teve um grande evento de abertura, né, com um espetáculo de show, também teve o lançamento de um videoclipe de um grupo de samba de coco, que se chama Coco de Mulher, então foi um baita evento. E essa exposição foi lá no cursinho, isso tudo foi lá no cursinho. Exato, tanto o evento de abertura, com essa apresentação artística, comes e bebes, uma grande festa, foi tudo no Cursinho Comunitário Pimentas. Esse cursinho é um projeto muito bacana, né, um espaço grande, parece uma espécie de sítio urbano. Fica localizado no bairro do Pimentas. Eu fui aluna lá nos anos de 2016 e 2017. É um cursinho que prepara os jovens para entrar nas universidades públicas do Brasil inteiro. Eu mesma fui estudante da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. O cursinho, assim, transformou muito a minha vida, né? Mais um desses projetos incríveis que transforma a nossa realidade. Então, eu certamente não seria o que sou hoje sem ter passado pelo cursinho, porque lá aprendi muitas coisas para além de entrar na universidade, né? Aprendi também pautas sociais, enfim, como me portar dentro desses espaços também, que não é um acesso fácil como a universidade pública. E aí, retornar para o cursinho com esse projeto foi incrível, assim, para mim. Poder também pensar, como muito grata que sou ao cursinho, que é um projeto educacional, sobretudo, e voltado ao meio ambiente, porque lá também tem vários prêmios e uma atuação muito forte, né, como espaço de reciclagem, espaço de preservação ambiental. Era eu, como da área da cultura, levar um pouco de arte e cultura para lá. E aí, sentado com o Rômulo, que é o diretor do espaço, falei, Rômulo, vou propor um projeto cultural para cá. Ele super curtiu a ideia, falou, não, acho importantíssimo trazer arte e cultura aqui para o Pimentas. Né? Não é comum, não é só não comum, mas eu não me recordo de haver outras aberturas de exposição do qual eu vi, assim, como público mesmo, acontecer dentro do bairro do Pimentas. Então, quando acontece, é muito mais para o centro da cidade, querendo ou não, Pimentas é afastado do centro da cidade de Guarulhos. E aí foi esse grande evento lá. Foi muito lindo, muito incrível poder realizar esse projeto. E ele surge muito como uma defasagem que eu tive como artista. Então, enquanto eu estava lá me jogando para as colagens analógicas, eu sentia falta de uma formação. Eu comecei como colagista aos 18 anos. Eu entrei na graduação em História da Arte aos 20 já. Durante esses anos que eu passei como colagista, eu sentia falta de poder estudar sobre arte. Você ofereceu aquilo que você não teve, na verdade. Eu ofereci o que eu não tive. Tanto que, na hora de montar todo o conteúdo programático deste projeto, pensar toda essa amplitude, eu só consegui hoje porque eu sou formada em História da Arte. Eu sei todas essas funções que envolvem a produção cultural de uma exposição de artes visuais.
Mas eu não tive. E aí eu lembro muito de eu mais nova, tendo que me deslocar até São Paulo para poder fazer esses cursos. Então eu lembro que passei por uma formação artística na Red Bull Station, que era um lugar muito legal, um espaço cultural lá no centro de São Paulo. Também na Rua Augusta, tinha várias... É que agora eu esqueci o nome desses locais, mas várias formações pontuais de oficinas de colagem eu tive que sair da cidade para poder ter. E isso, assim, me fez falta. E aí, entrando no curso de História da Arte, eu fiquei, nossa, acho que a minha questão é residências artísticas. Eu acho residência artística, que é esse projeto de o artista entrar em um lugar, fazer uma formação super ampla, dinâmica, com diversas técnicas, enriquece o repertório, logo enriquece também o seu fazer artístico, o seu modo de pesquisar formas de produção artística, e eu acho que isso é muito necessário, assim, no fazer artístico das artes visuais. Então, o Empoder Arte veio mesmo para engajar, principalmente essas artistas que fizeram parte deles. É uma troca de conhecimento, né? Isso é Exato. sempre muito bem-vindo. Queria que você emendasse agora duas em uma, né? Eu falei que ia te perguntar sobre as políticas públicas para a cidade de Guarulhos, né? Para os artistas locais. Então, eu queria que você falasse sobre o viés municipal, aquilo que você nota aqui do viés municipal que a gente tem de políticas públicas para a área cultural, se tá bom, se não tá, se falta, se precisa, o que está faltando, o que está precisando. E também que você falasse um pouco, ainda atrelado em Empoder Arte, porque vocês conseguiram recursos, acho que do Fucultura via Lei Paulo Gustavo. Exato. Né? A importância também dessas leis para o incentivo à cultura. Assim, eu sou muito grata aos editais de cultura. Acho que é uma política voltada, uma política pública importantíssima para qualquer cidade, né? Especialmente a de Guarulhos. Acho que toda vez que eu penso sobre o fazer cultural na cidade de Guarulhos, eu penso um pouco pela falta, no sentido de ser uma cidade muito grande. Então, por exemplo, eu consigo ver muito pelo olhar lá no Pimentas. O que tem no Pimentas, um bairro tão grande? Tem pouco ainda articulação cultural. Ainda, né? Porque eu digo que eu tenho projeções de um futuro melhor, assim, na área cultural. Mas Guarulhos é uma cidade muito grande. As políticas públicas, editais, são fundamentais. Sem elas, por exemplo, todos os projetos que eu citei até agora, do qual eu fui participante como público primeiro, e hoje, agora, como coordenadora, por exemplo, de Empoder Arte, todos foi através de um edital voltado à produção cultural, onde eu expus as minhas obras como colagista, todos, sempre através de edital de cultura. Então, é fundamental. Não tem fazer cultural, desculpa, estou confundindo com curadoria, não tem fazer cultural sem editais, né, voltados a isso. Então, isso é exemplar. É necessário, fundamental, assim, para a cidade. Mas o que eu sinto, assim, que é uma defasagem dentro da cidade, espaços mesmo, que acolham também esses projetos. Então, por exemplo, eu sou muito mais íntima e ligada a projetos e espaços independentes que produzem cultura na cidade. E muito menos a espaços institucionais mesmo. E eu acho que é muito importante ter espaços institucionais que abrigam os projetos culturais também. Então, por exemplo, a gente tem o Adamastor. Já tentei, né, fazer parcerias com a Adamastor para fazer exposições de arte ou questões desse tipo. E é hiper burocrático. Não tem equipe técnica que vai fazer a salvaguarda das obras, não tem uma equipe técnica que vai acompanhar o seu processo. É tudo, assim, muito difícil de inserir dentro das instituições. Logo, não à toa, que eu acho que é uma consequência dessa falta de espaços institucionais de cultura na cidade, que existem tantos projetos independentes. Só que projetos independentes também são muito difíceis de se autossustentar, né? O Cursinho é um exemplo disso, é um ótimo exemplo para mim de autogestão. Mas muito difícil mesmo de manter uma produção cultural naquele espaço, porque não tem dinheiro. E cultura, para se produzir, precisa de dinheiro, assim, né? Eu acho que tudo. Na verdade, é difícil dizer o que não precisa. Então, é isso. Eu acho que editais fundamentais, é necessário, não pode acabar, na verdade tem que se ampliar cada vez mais, principalmente pensando essa dimensão gigante que é Guarulhos, né? Então, tem bairros muito distantes. Esses dois bairros vão ser contemplados no mesmo edital? Acho sempre importante de pensar essa geografia mesmo da cidade, né? Porque aí vai distribuir, sei lá, 5 projetos numa tal área. Mas se 2 desses projetos é na mesma região, já está com uma defasagem para o resto da cidade, que é imensa, né? Então, eu acho que a maior falta que eu tenho assim, com a cidade é só desses espaços institucionais que abrigariam também projetos, ou que não só abrigar, mas promover, né? Por exemplo, uma residência artística, eu, puxando sardinha para mim, acho incrível assim, o projeto da Empoder Arte, o que ela foi, né? Tanto no quesito de impacto cultural e social dentro da cidade, quanto no quesito de ser uma proposta que poderia ser muito bem abraçada, mas também idealizada antes de mim,
por uma instituição de cultura dentro da cidade, por um espaço museal, Perfeito. um espaço de exposição de Eu artes. acho que essa colocação aí das regiões, principalmente, é bem legal, porque daqui a pouco a cidade está alcançando 1,5 milhão de habitantes Logo mais. e todo mundo tem que ter o acesso, né? Exato. A ideia é que a gente consiga espalhar esse acesso para todo mundo. Uhum. Então, acho isso bem interessante. E você participou também de algo sobre comunicação comunitária? É Ai, isso? sim. Esse é o grande primeiro projeto do qual eu fui atuante na minha vida. Ele é certamente um dos mais decisivos para que hoje eu seja o que sou, né? O projeto Concom, carinhosamente chamando assim, que era como a gente nomeia, o projeto Concom foi um desses projetos trazidos pela CDHU para o bairro do Pimentas, pelo processo de urbanização que estava havendo lá, nos conjuntos habitacionais. Esse projeto, ele dava aulas, né, formações semestrais para os seus alunos de comunicação. E comunicação vai desde câmera, captação de áudio, uma comunicação televisiva, comunicação jornalística, comunicação de diversas áreas assim. Então, era comunicação no geral. Lá, muitas das pessoas que participaram do Concom também são atuantes até hoje do setor cultural da cidade. Então, temos cineastas que passaram pelo Concom, que são amigos meus, né, jornalistas, pessoas que trabalham com rádio. Então, é muito bacana, assim como o Concom foi decisivo também na minha projeção para a área cultural. Eu sou artista, produtora cultural, o Concom vem de um lugar também que tinha um espaço, né, dentro do bairro lá perto do Marcos Freire, Sítio de São Francisco, que eles ofertavam essas oficinas, a CDHU, né, que financiava todo esse processo, mesmo para tanto trazer um pouco mais de arte para dentro daquele bairro. Então, por exemplo, teve muitas ações de eventos públicos em que a gente pintava, por exemplo, como é um bairro periférico, tem muitas escadarias que unem uma rua até uma outra, por exemplo. E todas essas escadarias eram grafitadas. Era uma coisa Bacana. muito bacana, assim, ficava muito bonito, né? Essas passagens e travessas dentro da periferia, alguns estêncios enormes. Então, tudo isso a gente estava envolvido, nós como alunos, né? E os instrutores e a equipe técnica que fazia acontecer esse projeto. Não é o caso de ser um projeto, né, que captou por edital ou algo assim como a gente estava conversando, mas novamente é importante dizer como é isso, o poder institucional consegue levar esses projetos para pessoas do setor cultural tocassem também. Não eram pessoas que trabalham na CDHU que estavam tocando o projeto, não eram pessoas que atuam como produtores culturais já, têm essa noção, né, do que é também pensar pedagogia e cultura, porque estava se tratando também de um bairro periférico com vulnerabilidade social. Então, tem que ter uma outra pedagogia, uma outra forma de pensar arte e cultura e que também agregasse a esse processo de urbanização. Então, o Concom foi incrível, assim, para Esse mim. projeto é, inclusive, muito importante, porque é importante quando a comunicação vem da população para a população, Sim, né? exato. Nós aqui somos comunicadores, nós temos uma via de comunicação, mas é importante que a própria população consiga fazer isso. É, inclusive, uma via de combate ao que hoje são as fake news, né? Então, exato. hoje a gente tem que sambar aqui, se virar. Não há coisa pior para vocês não podem imaginar a raiva que um jornalista passa quando ele vê fake news, gente. É terrível, é terrível. É uma dor no coração, no fígado, aquele negócio que sobe, é um negócio terrível. Porque a gente faz jornalismo para trabalhar com a verdade, né? Para levar a verdade para o público, para levar a informação a melhor que a gente pode. E quando a gente vê fake news, a gente fica maluco, a gente fica ensandecido. Então, difícil. Projetos como esse são importantes, inclusive, para isso. Para a gente fechar o programa aqui, Nicole, quais são seus planos, metas, objetivos? Você que é uma jovem, tem muito pela frente ainda. O que passa aí pela sua cabecinha de produtora cultural, artista, idealizadora de coisas? O que você ainda quer fazer? Muita coisa, mas o que eu acho que dá para pensar agora, porque está mais materializado também, assim, de se pensar, é seguir com a Empoderarte. É um projeto, assim, que eu tive muito orgulho e satisfação em poder fazer acontecer e ver acontecer na minha frente. Foi o primeiro projeto que eu escrevi e captei, então eu fiquei muito feliz, assim, com essa conquista também. Pretendo levar adiante, né, esse formato formativo, porque pensar artistas na cidade também é pensar a sua qualificação como artista, né? Então, isso é muito importante. Então, levar a Empoderarte, mas também estudar, eu sigo estudando, não é uma coisa que eu abandonei assim. Então, hoje eu sou mestranda em estudos culturais, que eu sei muito bem que também vai me colocar num lugar de produção ainda mais aprimorada, cultural dentro da cidade. Ainda me volto também muito à cidade de Guarulhos, então as minhas projeções de produções culturais ainda são muito localizadas aqui dentro da cidade. Né? Quero estar perto e participar mesmo dessa mudança cultural que está acontecendo dentro da cidade, porque eu tenho sentido muito isso, não só com o Empoderarte e vários outros projetos e pessoas, referências para mim dentro da cidade que está fazendo essas movimentações culturais e artísticas. Então, por hora, eu acho que seria isso. Pretendo levar a Empoderarte adiante
e se tornar um projeto assim referência dentro do campo das artes visuais da cidade. Nicole, sorte, sucesso. Se quiser deixar algum Obrigada. contato para a galera te seguir, enfim, te procurar. E sim, podem seguir a rede social da Empoderarte, sobretudo, no Instagram, então é Empoderarte e 2 underlines no final, ou o meu próprio perfil, que eu também publico bastante coisa voltada às artes visuais, cultura, que é nick.ou.cole, que são meus apelidos. E é isso, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em poder ter participado aqui do programa. Foi ótimo, excelente. Sucesso, sorte e que a cultura da cidade avance cada vez mais. Obrigada. Muito obrigado a você que também acompanhou essa edição do Ponto de Vista. Quero agradecer sempre ao carinho da sua audiência. Lembrar que a gente tenta trazer aqui perfis que possam representar aí todas as partes da cidade, né? Fica aí a dica, inclusive, eu sempre falo aqui, a gente tem as ofertas de título de cidadão guarulhense, Nicole, pelos vereadores. Para quem não é, evidentemente, nascido em Guarulhos, mas para quem é, tem um título benemérito, que também é muito bacana. Então ficam aqui dicas. Se assistirem, eu sempre falo aqui, né? A gente trabalha na TV Câmara, mas nem sempre todo mundo assiste os programas daqui. E tudo bem, isso faz parte. Mas eu falo, ó, vereadores, se vocês assistirem um pouquinho do Ponto de Vista, vocês vão ver uma galera ótima para vocês oferecerem título aqui. Então, vale muito a pena. Muito obrigado, então, pelo seu carinho. Vamos terminar aqui, Nicole, com mais um brinde, ó. Vamos beber a aguinha no final do programa, que a gente falou bastante. A Nicole falou muito mais que eu hoje, mas é isso aí, ela que tem que falar mesmo. Ó, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente se vê aqui numa próxima, tá bom? TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Tchau, galera. Obrigada.